Ora viva! Fala-vos Manuel Moreira de Naturmed Medicina Naturais, aqui com mais um live. Eu agradecia que, à medida que fossem chegando, por favor, assinalem a vossa presença aí na parte dos comentários, está bem? E digam-me se estão a ver e a ouvir-me bem, em ordem, ok? Pronto, então hoje o tema é sobre medicina oriental. Uh, Compreensível, acessível e eficaz. Portanto, gostaria de falar sobre este tema e há alguém que queira fazer algum comentário, por favor, aí na parte dos comentários podem fazer. Podem colocar alguma questão, alguma pergunta que eu responderei. Não é? Então, a medicina oriental de que eu vou falar é essencialmente a medicina de origem chinesa, né, de origem tradicional chinesa. Diolinda Neves, muito boa noite. Está tudo em ordem? Ótimo, ainda bem. Pronto. Parabéns por estar aqui. E a horas. Pronto, então, vou continuar então. Um, então, não vou falar aqui propriamente da medicina ayurvédica, por exemplo, não é? Embora a medicina ayurvédica tenha algumas semelhanças com a medicina tradicional chinesa, mas tem outros aspectos, mesmo em termos culturais, também bastante semelhantes com a cultura ocidental, não é? Portanto, eu vou falar mais da medicina oriental do Extremo Oriente, portanto, da China, Japão, Coreia, etc., né? Portanto, que é de influência, fundamentalmente influência chinesa, cultural chinesa, né? Então, essa medicina clássica chinesa, Elsa Neves, muito boa noite, bem-vinda. Cidália Alves, muito boa noite, muito boa noite, bem-vindos. Um, então, com três pessoas já podemos começar algo de valioso, né? Neste caso somos quatro, né? Portanto já são mais que três até. Ótimo. Um, então, a medicina clássica chinesa, portanto, é baseada em ideias taoístas, não é? Pronto, isso está bem patente, por exemplo, no Neijing, que é o livro de referência da medicina tradicional chinesa, também conhecido como livro da acupuntura do Imperador Amarelo. Pronto, e o taoísmo assenta fundamentalmente na observância, na observação e no respeito pelas leis da natureza. Não é? José Rato, muito boa noite, bem-vindo. Um, então, no caso do Zen, portanto, que o Zen é de influência, em primeiro lugar, budista, não é? Teresa Souza, muito boa noite, bem-vinda, bem-vinda. Pronto, na China, originalmente, portanto, o Zen foi originado na China pronto, e que era pronto, era uma escola, era uma seita, digamos assim, no bom sentido, do budismo, chamado Shan, né? Ou Chan. Portanto, no Japão passou a designar-se por Zen, portanto, mas a palavra significa rigorosamente a mesma coisa, não é? É apenas uma questão de semântica, é apenas uma questão de linguagem, não é? E então, o Zen é uma das correntes, é uma das vertentes do budismo, não é? Mas é uma vertente muito específica, portanto, que se diferencia com muita clareza, com muita distinção das outras correntes budistas, não é? Por outro lado, o Zen teve e tem também muita influência taoísta. Não é? Portanto, originalmente está assente sobre o budismo, mas tem muita influência taoísta. Não é? Aliás, uma das características da cultura chinesa é precisamente essa capacidade de simbiose. Não é? Aliás, por isso mesmo também assimilaram, quanto a mim, e penso que até demasiado, por exemplo, a cultura ocidental. Não é?
A nível de política, a nível de religião, enfim, a nível de economia, etc. Não é? Portanto, tem essa plasticidade, digamos assim. Não é? Então, por exemplo, essas leis de natureza estão muito claras, do meu ponto de vista, por exemplo, na cerimónia do chá no Japão. Portanto, de que eu falo, muito resumidamente, no último artigo que escrevi sobre o chá de 3 anos, né? Em que faço lá referência, faço lá um historial resumido também sobre a história do chá e falo também nessa cerimónia do chá japonesa. Né? Então, essa cerimónia do chá assenta fundamentalmente, filosoficamente falando, em 4 princípios. Então, o primeiro princípio é o princípio da harmonia, que em japonês chama-se Wa, né? Não sei a pronúncia correta, mas escreve-se W-A. Então, consiste em, por exemplo, servir a comida de acordo com a estação do ano. Portanto, esta cerimónia demora normalmente cerca de 4 horas. Portanto, são convidadas pessoas, é servida uma determinada comida, etc. Né? Portanto, isso normalmente demora 4 horas. Né? Então, é muito curioso este aspecto, porque há o cuidado muito claro, muito nítido, de não servir comida fora da estação, portanto, que não tenha a ver com a estação. Ora, isto é uma ideia, do meu ponto de vista, bastante clara, da sintonização com a natureza. Não é? Portanto, de respeitar o próprio momento e lugar em que a pessoa está a viver naquele momento em que está a decorrer a cerimónia, não é? Sintonização com a natureza, não é? Outro princípio dessa cerimónia do chá japonesa é o respeito, tá? Que em japonês chama-se kei. Não é? Então, esse respeito tem a ver com respeitar, por exemplo, a outra pessoa, os convidados, os restantes convidados, não é? Portanto, com o coração limpo, sem maldade, etc. Né? Então, é muito interessante isto também, porque está relacionado com o coração, né? Portanto, e aqui também, com esta ideia de respeito, está subentendido não só o respeito para com as outras pessoas que estão na cerimónia, como também o respeito pela natureza, pelo ambiente em geral, não é? Pelo cosmos. Não é? Então, o coração, já que estamos a falar do coração, eu gostaria de chamar a atenção, o coração é o eixo entre yin e yang. Não é? Por exemplo, aqui no corpo está entre a cabeça e os pés, por exemplo. Não é? Exagerando, os extremos. Não é? Portanto, é o eixo entre o alto e o baixo. É o eixo entre, por exemplo, entre masculino e feminino. Não é? Entre masculino e feminino é que existe coração, é que existe amor, digamos assim. Não é? É o eixo entre esquerda e direita. Não é? O coração está relativamente ao centro, embora mais à esquerda. Não é? É o eixo entre o bom e o mau, digamos assim. Não é? Portanto, é o que leva à compreensão. Não é? No sentido de sentimento. Não é? É o eixo entre ofensa e gratidão. Não é? Então é interessante que ainda há dias li um texto que falava sobre uma ideia muito interessante sobre o Papa Francisco, não é? Em que o Papa Francisco defendia, ou defende, que na família deve haver perdão. Não é? Então o Papa explica que, enfim, que todos nós, de certa forma, incomodamos uns aos outros. Não é? E portanto, pá, se todos nós incomodamos uns aos outros, pronto, na ideia do Papa, então é indispensável haver perdão, porque senão ninguém se entende, portanto, e é uma confusão na família, não é? Maria Jesus, muito boa noite, bem-vinda, né? Então, mas do meu ponto de vista, a palavra-chave aqui, quanto a mim, com todo o respeito que o Papa Francisco merece, né? A palavra-chave aqui não é perdão, né?
é assim compreensão, né? Compreensão, compaixão, reconhecimento, entendimento, né? Isto é uma coisa que eu falo muitas vezes. Então, do meu ponto de vista, quando existe entendimento, quando nós entendemos, quando nós compreendemos, quando nós percebemos, né, a razão pela qual a outra pessoa procedeu assim, mesmo que seja um crime, enfim, mesmo que seja uma coisa muito desagradável, muito dolorosa para nós, né? Quando nós compreendemos o motivo, né? Porque tudo tem razão de ser, né? Então, do meu ponto de vista, já não há necessidade de perdão. Porque nós já nem sequer ficamos incomodados. Relativamente, né? Com certeza ficaremos sempre algo incomodados, penso eu, né? Penso e sinto também, né? Mas compreendem o que eu estou a dizer. Portanto, a coisa fica mais relativizada. Se ficarmos ofendidos, não ficaremos tão ofendidos, não ficaremos ofendidos no sentido tão retumbante, tão formal, tão forte, né? Há essa espécie de perdão que eu não gosto da palavra perdão, até por causa também de estar muito relacionada com a questão religiosa, né? Então, do meu ponto de vista, é mais entender. Quando nós entendemos o outro, né, não precisamos de perdoar. Nós simplesmente aceitamos aquilo que ele fez, mais nada, não é? Aceitar não significa estar de acordo ou coisa parecida, mas aceitar no sentido de compreender, não é? No sentido de compreender, não é? E de não ficar zangado, etc. Não bater com a porta, etc. Não é? Ou mesmo que bate com a porta sem ficar ressabiado, não é? Sem ficar com ressentimento, não é? Procura esquecer e mais nada, não é? Então, o terceiro princípio da cerimónia do chá é pureza, né? Que em japonês chama sei, né? Então, então, essa pureza pressupõe, está pressuposto aqui nesta cerimónia, né? Que seja a pureza não só interior como exterior, né? Ana Cruz, muito boa noite, bem-vinda. Olá. Ahm, então, a pureza refere-se a esses dois aspectos, pureza interior e pureza exterior. Então, em relação à pureza interior, refere-se à intimidade da pessoa, digamos, a pessoa estar com boas intenções na cerimónia, né? Digamos, ter a consciência limpa, né? Ahm, a pureza exterior, aqui refere-se, por exemplo, sei lá, limpar pó ou não ter pó no sítio da cerimónia, né? Estar limpo, estar com higiene, né? Não quer dizer que esteja, enfim, desinfetado, esse exagero, enfim, que caímos hoje em dia, né? Mas pronto, haver limpeza, né? No sentido normal e salutar do termo, né? Portanto, sem pó, arrumado, ordenado, etc. Né? Então, aqui também, mais uma vez, aqui nós temos a ideia dessa sintonização, né? Sintonização entre o interior e o exterior, né? Sintonização com os outros, sintonização com o ambiente, né? A sintonização com as nossas próprias energias que existem dentro de nós, yin yang, pensamento, sentimento, ação, etc. Né? José Lago, muito boa noite. Então, por exemplo, a nível exterior, podemos pensar, por exemplo, em Feng Shui. Né? Portanto, o Feng Shui é uma arte, ao fim e ao cabo, também de sintonização com o ambiente. Né? De colocar as energias apropriadas, né? Mediante a orientação da mobília, mediante a orientação da própria pessoa, a maneira como se coloca, no local onde se coloca, etc, etc. Né? Tudo isso respeitando energias. Então é também uma forma, é uma arte muito profunda e muito poderosa, mas tem a ver, na essência, única e exclusivamente com essa sintonização com o ambiente. Né? Pronto, para construir uma casa, para colocar a mobília dentro de uma casa, etc. Né? Hum,
Então, uh, então, por exemplo, no aspecto interior, aqui neste aspecto da pureza, a pessoa ter, por exemplo, sentimentos nobres, ter pensamentos elevados, etc. Né? E no aspecto exterior, portanto, ter em conta, por exemplo, o tipo de sala, o tipo de mobília, sei lá, a ordem dos pratos, dos talheres, a colocação dos talheres, etc. Né? Um, então, o quarto princípio aqui da cerimónia do chá japonesa, né, a cerimónia japonesa do chá, é tranquilidade. Né? Então, a tranquilidade refere-se, do meu ponto de vista aqui, até onde consigo entender, ao estado mental espontâneo mental e físico, não é? E sentimental, etc., emocional, de relaxamento. Portanto, sem tensões, né? Sem tensões, sem bloqueios, sem endurecimentos, né? Digamos, sem nódulos, entre aspas, sem tumores, entre aspas, né? Físicos, mentais ou espirituais. Né? Então, aqui, mais uma vez, continua a existir essa ideia de sintonização. Sintonização com a própria energia interna da pessoa e sintonização com a energia externa, com as pessoas que estão presentes na cerimónia, né? Com as coisas, com os objetos, etc. Né? Portanto, e com o universo em geral. Né? Então, portanto, isto para entendermos a diferença abismal e distinta, muito clara, claríssima, né? Pronto, entre a medicina oriental, no sentido nobre da palavra, né? Não estou a falar em medicina oriental, digamos assim, prostituída, tanto pela medicina ocidental, não é? Porque hoje em dia existe muito isso, muita mistura, não é? Pronto, não estou a falar nisso, estou a falar numa medicina tradicional, oriental, portanto natural, etc. Né? Marília Coelho, fantástico, boa noite, como está? Né? Então, então por exemplo, um aspecto que é importante percebermos, por exemplo, um organismo vivo, né? Um organismo vivo tem capacidade de autorrenovação, de autocura, né? Isso é um conceito claríssimo na medicina oriental, né? A pessoa tem capacidade de autorrenovação, né? Por isso, a ação que se faz no doente é mínima, né? É uma intervenção mínima. Às vezes colocar uma agulha, às vezes fazer uma pressãozinha num determinado ponto, né? Às vezes mudar simplesmente a alimentação, tomar um chá, coisa muito simples, né? E muito poderosa quando, evidentemente, é bem orientado, né? Portanto, quando é apropriado, né? Tudo tem a sua sabedoria, tudo tem o seu saber, né? Mas, comparando um organismo vivo com uma máquina ou um aparelho, né? Esse aparelho, essa máquina, não tem capacidade de autonomia, né? Portanto, isso é típico da medicina moderna, né? Então, com esse tipo de atitude e de abordagem, destrói-se a ordem fisiológica, a ordem psicológica, a ordem energética, né? Então, é típico hoje em dia na medicina ocidental moderna, porque não era assim. Não era assim. Pelas referências que a gente tem históricas, não é? Antigamente também a medicina ocidental também estudava, por exemplo, os astros, o clima, etc. Eu tenho livros sobre isso. Não é? Também tinha um aspecto de integração com o cosmos. Não é? Mas isso foi-se perdendo. Não é? E hoje em dia é o oposto. O oposto é isso, é a negação da própria ordem natural das coisas, não só da própria ordem interna da pessoa, do doente ou da pessoa saudável, né? Como a negação das próprias leis do universo. Né? Então, normalmente ignora, por exemplo, hábitos, né?
Ignora os hábitos físicos, os sentimentos, os pensamentos da pessoa, né? Então, usando químicos, né? Químicos destruindo a própria ordem natural, fisiológica e energética da pessoa, né? Usando, por exemplo, cirurgia indevidamente. Não estou a falar de cirurgia, enfim, necessária, apropriada. Também é útil, né? Também é útil, né? Não nego nada, né? Os próprios químicos podem ser úteis, né? Mas a questão é a inversão que existe, né? De tornar isso como uma coisa principal em vez de ser secundário, né? Em vez de ser complementar, né? A questão é essa, né? Então, a base da autorrenovação, né? A base da autotransformação, né? Basicamente é o chi vital, a energia, né? Por sua vez, essa energia, né? Vem de onde? Vem daquilo que a gente assimila, daquilo que a gente come, né? Daquilo que a gente toma, né? Daquilo que a gente capta, né? Então, essencialmente, em palavras muito simples e ideias muito simples, né? Vem do ar, da água e do alimento a nível físico, né? A nível físico, essas três coisas muito simples, né? Ar, água e alimentação, alimentos, né? Uh, por outro lado, vem também da energia cósmica, né? Que está para além do próprio ar, propriamente dito, que está para além da própria água, propriamente dita, que está para além do próprio alimento, propriamente dito. Nós recebemos vibrações cósmicas, né? Do Sol, dos astros e do universo inteiro, né? Um, e vem também de pensamentos, ideias, sentimentos, né? A nossa atividade mental. Tudo isso é que nos constrói. Isso é a base, né? E não existe praticamente mais nada, né? É isso, né? É isso que nos faz, é isso que nos constrói, é isso também que nos destrói quando é mal escolhido, quando é mal elaborado, quando é mal utilizado, né? Então, o ar, portanto, o ar, o chi, a energia, portanto, e a água e o sangue, né? Então, destinam-se mais à função, ao funcionamento, à parte yang, né? Então, mais propriamente, o ar e o chi têm uma natureza mais yang, né? A água e o sangue será o hang, é o intermédio, né? Portanto, isto está relacionado mais com a função, com o funcionamento dos órgãos. Os sólidos, né? Os sólidos, os minerais, têm mais a ver com o yin. Portanto, então, esses destinam-se mais à estrutura, né? A construir ossos, a construir músculos, a construir os órgãos no seu aspecto físico, né? Para a parte física dos órgãos, né? Então, somos feitos disso. Então, quando nós conseguimos controlar isso, né? Controlamos a nossa própria estrutura e o nosso próprio funcionamento, né? Então controlamos a nossa saúde, a nossa doença, né? Tão simples quanto isso, né? Na essência, obviamente, né? Então, saúde ou doença, né? São tudo estados de harmonização cósmica, né? A própria doença, filosoficamente falando, é uma harmonia com o cosmos, né? É uma sintonização com o cosmos. Ou seja, mediante aquilo que a pessoa fez, né? Ou que outros também fizeram, que outros também contribuíram, mas acima de tudo, mediante aquilo que a pessoa fez, mediante as escolhas que a pessoa fez, mediante as coisas em que a pessoa se meteu, né? Mediante os pensamentos que teve, os sentimentos que teve, os comportamentos que teve, né? Então ela construiu essa doença. Ponto final, parágrafo. Né? Então, essa doença está de acordo com o que foi feito. É uma harmonia também. Né? É uma desarmonia harmónica, filosoficamente falando. Né? Então, não existe doença isoladamente. Assim como também não existe saúde isoladamente. Né? Não existe a possibilidade da pessoa ter só saúde. Né?
Isso é um absurdo. Isso não existe na natureza. Né? Quando existe yin, também existe yang. Quando existe yang, também existe yin. Né? Então, muita gente pensa, por exemplo, num mundo de paz, só paz. Né? Esquecendo que não existe paz sem guerra. Né? Então, por exemplo, ainda recentemente, né, havia a ideia que estávamos numa onda no mundo, enfim, mundo fantástico, que estava para vir. A seguir, no meio dessa onda de ilusão, desse mundo fantástico, colorido, não é? Aí surge confinamentos, máscaras, Covid, etc. Não é? Desmascarando essas ideias utópicas, não é? Fora da realidade. Completamente fora da realidade. Não é? Então, existe sempre os opostos. Não é? Não existe masculino sem feminino, não existe feminino sem masculino, não existe alto sem baixo, não existe baixo sem alto, não existe noite sem dia, não existe dia sem noite. Não é? Então, doença sempre está relacionada também com saúde. Então, quem está mais doente, relativamente, também tem mais capacidade de ficar mais saudável do que aquela pessoa que não está tão doente. Né? Isso é relativamente até fácil de explicar e de comprovar também. Né? Por exemplo, pessoa muito forte, muito bem constituída, né? Até muito rica, etc. Né? E geralmente apanha as doenças mais terríveis. Né? Apanha cancro, AVCs, etc. Né? Porquê? Porque é muito forte, muito forte. Ao ser muito forte, é muito insensível. Ao ser muito insensível, faz muita asneira. Né? Ao fazer muita asneira, exagera. Ao exagerar, catrapumba. Toma lá que já almoçaste. É assim que acontece. Né? Então, inversamente, pessoa muito débil, muito fraca, né? Então, essa pessoa normalmente tem mais cuidado, porque mesmo que queira pisar o risco, não consegue. Ou melhor, consegue, mas sofre muito. E ela, para evitar esse sofrimento, não pisa tanto risco. Né? Então, não pisando tanto risco, acaba por, acaba por ter melhor saúde, às vezes, que uma pessoa de constituição uh, uh, relativamente fantástica. Não é? Essa é a realidade. Não é? Essa é a realidade. Então, quanto maior a face, maior o dorso. Não é? Então, a doença sempre está relacionada com o ambiente ou o terreno portanto, interno, né? Sempre está relacionada com um ambiente ou um terreno externo também, né? E sempre está relacionada com uma consciência, com uma atitude, com um comportamento portanto, do sujeito, da própria pessoa. Né? Então, existe sempre esses três elementos. Né? Nós podemos ver as coisas de diferentes formas. Né? Eu estou a ver aqui de uma maneira ternária, neste momento, por exemplo. Né? Então, yin, yang, yang. Né? Então, a doença, assim como a saúde também, depende, por um lado, da parte interna, o terreno interno, a condição interna, o ambiente, yin, interno. Né? Depende da parte externa do terreno, né? Se está frio, se está calor, enfim, se tem vírus, se tem bactérias, não sei. Né? Esse género de coisas, né? Yang, né? E depende do rangue, do tipo de consciência, a maneira como a gente lida com isso. Portanto, mesmo com o mesmo terreno interno, mesmo com o mesmo terreno externo, dependendo da atitude mental, psicológica, espiritual, etc., né? Então vai ter resultado diferente. Cada pessoa, mesmo pessoas semelhantes, né? Mesmo pessoas semelhantes, fazendo coisas diferentes, vão ter resultados diferentes. Né? Então, eu não tenho visto, geralmente não vejo essas coisas, não tenho visto a campanha eleitoral, mas pelo que me consta, acho que ela é uma pessoa
que é um sósia meu. Acho que é muito parecido, acho que sou eu mesmo, assim, acho que visto de lado, segundo me disseram, né? Eu ainda não vi, né? Acho que sou muito parecido, né? Então, mas lá está, fisicamente podemos ser muito parecidos, né? No entanto, com certeza temos uma história radicalmente diferente, né? Em relação às ideias, não sei, não sei, se calhar temos até mesmo uma ideia muito diferente, não sei. Então é muito engraçado não ficarmos só grudados num aspecto, uma coisa muito parcial. Né? Não funciona. Não é assim, não é assim. Não é? Então, cada doente é único. Né? Cada doente é único. Então, tem características, tem atitudes, tem pensamentos, crenças, sentimentos próprios, só dele, né? Outra pessoa pode ter semelhante, mas será ou parecido ou será num grau também diferente, etc. Né? Uh, a Elsa Neves diz: não é por acaso que existe o ditado mulher doente, mulher para sempre. Isso mesmo, Elsa Neves. Muito boa. É mesmo isso que eu queria explicar, não é? É um facto, é um facto. Está aí às escâncaras de toda a gente. Não é? É muito interessante isso, não é? Então é importante aprendermos com isso, refletirmos sobre isso. Não é? Então, em última análise, digamos, cada doente é ele próprio o único responsável pela sua saúde, não é? Enfim, dizer que é o único será, do meu ponto de vista, será um exagero, não é? Mas é principalmente o único. Assim, acho que está melhor, não é? É principalmente ou quase o único, quase. Não é 100%, do meu ponto de vista, não é? Não é do meu ponto de vista, não é 100%, não é? Porque nós vivemos num mundo condicionado, estamos condicionados a mil e uma coisas, não é? Condicionados aos pais que tivemos, condicionados ao governo que temos, enfim, ao país onde vivemos, etc, etc. Não é? Mas, digamos, apesar desse condicionamento e de muitíssimos condicionamentos a que estamos sujeitos, né? À época histórica que estamos a viver, etc., mesmo assim, ainda temos também, paradoxalmente, temos um número relativamente infinito de opções. Temos um número infinito de opções. Né? Então, mesmo uma pessoa condenada à morte, né? Já houve casos de pessoas que foram condenadas à cadeira elétrica, né? E depois a cadeira elétrica não funcionou e já não foram condenados, já não morreram na cadeira elétrica. Isso é histórico, está aprovado. Né? Então, mesmo sendo condenado, a pessoa pode decidir mil e uma coisas, sei lá, pode, se ainda lhe for permitido, sei lá, recorrer da sentença, pá, sei lá, pode agredir o guarda, pode respeitar o guarda, enfim, tem muita coisa que pode fazer, né? Sei lá, pode se suicidar a caminho de o matarem, enfim. Né? Então tem muitas opções, tem número. Parece às vezes que não tem outra opção. Parece, mas não é verdade. Né? Tem um número quase infinito de opções. Né? Quando nos acontece uma coisa, podemos fazer de mil e uma maneiras, podemos proceder de mil e uma maneiras. Né? Então é importante termos, expresso uma verdade lá para Alice, né? Mas é muito importante termos essa consciência. Temos essa consciência de uma liberdade que, relativa, obviamente, né? Mas uma liberdade muito grande que temos, né? Mesmo estando condenados, mesmo estando confinados, mesmo estando presos, né? E também exemplos não faltam, não é? O caso do Nelson Mandela, que esteve preso, enfim, e outras pessoas célebres, não é? Mesmo assim, dentro da cadeia, né? Ele fez coisas que outros não fizeram. Então ele usou, apesar de parecer que estava preso, que não podia fazer nada, né? Fez muita coisa, né? Que depois levou, enfim, a ser uma pessoa relativamente livre, né? Ou pelo menos bastante mais livre, né? Do que quando estava na cadeia, né? Chegando a Presidente da República, etc, etc. Né? Então, podemos usar esse exemplo, para dar um exemplo histórico, importante do meu ponto de vista, né? Mas é um exemplo para nós. Nós podemos também e devemos usar esse conhecimento, essa consciência, para mudarmos a nossa vida para melhor.
né? Dentro da nossa consciência. Né? Então, cada doente, isto para enfatizar este aspecto, cada doente é responsável, ele próprio é o principal, se não é o único, é pelo menos o principal responsável pela sua saúde ou pela sua doença, não é? Não é o médico, não é? Não é o vírus ou bactéria, não é o vizinho, não é o governo, não é o sindicato, é ele próprio, não é? Isto é válido para mim também, não é? O que me acontece de bom ou de mau, não é? Também eu é que sou o principal culpado, eu assumo que sou o principal culpado, não é? É assim com toda a gente, não dá para ser de outra forma, não é? Então, o usar ataques frontais assim e violentos contra a doença, né? Como se faz na medicina moderna, ocidental, né? Isso são ataques também frontais contra a saúde. A gente vê isso. Todos nós vemos isso. Se abrirmos os olhos, os ouvidos, etc. Se prestarmos atenção. Né? Então, usando medicamentos químicos, quimioterapia, né? Radioterapia, cirurgia, retirada de órgãos, sem precisar de fazer isso. Né? Então, segundo as leis do universo, né? Tudo tem uma face, tem um dorso, como eu falei. E quanto maior a face, maior o dorso. Né? Então, não existe saúde sem doença, não existe doença sem saúde. Né? Não existe saúde sem cuidados. Né? Sem a pessoa cuidar da saúde, não pode ter saúde. Né? Nós vivemos num mundo condicional. Tudo é resultado de condições. Né? Então, se não houver condições para as coisas se desenvolverem, não se desenvolve. Se não houver condições para o Covid-19 se desenvolver, não se desenvolve, morre, acabou. Só se desenvolve se tiver condições. Né? Então, por exemplo, ainda há pouco vi um vídeo que até está no meu perfil pessoal, né? Dos médicos pela verdade, né? Portanto, dizendo que neste momento estão a morrer, as mortes está a ver, mesmo por Covid, é 0,02%. Tem nada a ver com a mensagem que nos tentam impingir. Não é? Essa realidade não é crua. Não é? Mesmo nos jornais de hoje, por exemplo, que eu passei na rua, não comprei jornal nenhum, mas passei na rua e vi as parangonas, não é? Então um jornal dizia, há 12 anos há 12 anos que não morria. Então há 12 anos havia Covid? Então morreu a mesma quantidade de gente ou mais? Né? Outro jornal dizia em 1981 ou não sei o quê que não havia tantos mortos. Então, nessa altura havia algum Covid? Não havia. Morreu muita gente. Então, costuma-se dizer, popularmente, o povo costuma dizer, para morrer basta estar vivo. Né? Todos nós morremos. Né? Então, além disso, essas mortes que estão a acontecer por Covid, segundo está nesse vídeo, vocês podem ver no meu perfil pessoal, Manuel Moreira, né? Dos Médicos pela Verdade, né? Segundo lá diz, portanto, mesmo assim, além de ser 0,02%, 2 centésimos por cento, né? É de pessoas com 81, tal anos, em média, né? Portanto, mais de 80 anos de idade. Então, é um foco completamente invertido. Né? Com um foco completamente invertido. Né? Então, principal é a prevenção. Principal é a prevenção. Né? Os cuidados com a atenção diária, contínua, em cada instante, em cada lugar. Né? Então, complementarmente, pode haver terapia. Né? Tratamento, etc. Né? Uma vez perante o facto consumado, olha, a pessoa distraiu-se, a pessoa exagerou, enfim. Contra mim falo, também acontece, também faço muita asneira toda hora e momento. Né? Então a gente erra, etc. Depois paga. Né? Então, aí pode fazer tratamento, etc. Né? Mas não deve ser o principal. Né? Não deve estar preocupado com máscara, não estou preocupado com o confinamento.
Deve estar preocupado com o que come a cada momento. Deve estar preocupado com o que respira, com o ar que respira, a qualidade do ar que respira. Né? Deve estar preocupado com o pensamento que tem na cabeça, as ideias que mete na cabeça, as crenças que tem. Né? Não é na cabeça, é no coração, no corpo inteiro. Né? A consciência não está na cabeça. Né? Mas acho que me estou a fazer entender. Né? Então, aí, isso é que deve ter cuidado. Né? Esse é o principal. Né? Então, fazendo uma comparação, por exemplo, da medicina oriental, né? Oriental, natural, né? Com a medicina convencional moderna, né? Então, a medicina oriental tradicional, né? A medicina tradicional chinesa ou clássica chinesa, é radical no sentido positivo da palavra, ou seja, vai à raiz, vai à origem, né? Por exemplo, um dos conceitos da medicina tradicional chinesa acerca das doenças é que as doenças existem quando há bloqueio do Qi. Né? Para já existe o conceito que tudo é Qi, tudo é energia. Né? Então, esse é um conceito fantástico, né? Filosófico, teórico, etc. Mas muito prático, muito concreto, muito útil, muitíssimo útil. Tudo é energia, né? A própria ciência ocidental também já comprovou isso. Mas as pessoas continuam a não pensar dessa forma. Né? Mesmo pela relação de Einstein, né? E é igual a mc2. Energia é igual a massa vezes o quadrado da velocidade da luz. Né? E com base nisso lançaram a bomba atómica, desenvolveram a bomba atómica, assim como também desenvolveram, enfim, energia nuclear para transportar navios, submarinos, etc, etc. Né? Ou centrais nucleares, etc. Né? Então, ou seja, energia e matéria é, na essência, a mesma coisa. É tudo energia, sem tirar nem pôr. Só que uma está condensada, outra está expandida. Só isso. Sim, em palavras simples, é isso e mais nada. Né? Então, a medicina oriental, de raiz chinesa, pelo menos, né, é baseada nesse conceito de energia. Vai à raiz, vai à essência. Né? Então, pode resolver tudo relativamente. Né? Porque vai à essência. Né? Mas a medicina ocidental é coisa miserável mesmo. É paliativa, sintomática, né? Alopática, né? É só tentando tapar buraco, tapar o sintoma, né? Que nem sequer o sintoma tapa, 99,9%, nem sequer isso faz. Né? A pessoa, por exemplo, está com depressão, com ansiedade, né? Se deixa de tomar o medicamento, fica ainda pior, provocou a habituação, né? E não está o problema resolvido. Né? Então, tira o sintoma temporariamente, mas não tira de vez. Né? Na outra também não tira de vez. Mas a duração é 1000 vezes maior. Né? Então, essa é uma das diferenças fundamentais. Outra diferença é, é a medicina natural, portanto, a medicina oriental é mais original. Né? É mais natural. Né? A outra é mais artificial. Artificial no mau sentido da palavra. Né? Então, a medicina oriental é mais global, portanto, encara o todo. Né? Como eu expliquei há pouco, a própria medicina ocidental também era assim. Também se estudava os astros, a astrologia, a astronomia, etc. Né? Mas depois isso foi posto de lado. Né? Mesmo a alquimia, por exemplo, deu origem à medicina. Né? E, digamos, aquela coisa superior perdeu-se. Ficou a coisa mais rasca, digamos assim, com todo o respeito. Né? Ficou a coisa mais inferior, coisa menos importante é que prevaleceu.
Não é? Até Elsa Neves diz: a medicina ocidental não é verdadeira medicina, é uma supressão dos sintomas. Isso mesmo, Elsa Neves. Ainda bem que falou nisso. Eu também considero, não é medicina. Eu costumo dizer, esse tipo de medicina não é medicina. É extremicina e é extermicina. Medicina não é. Medicina não é. É extremicina porque é de extremos. Né? É de extremos. Lança bomba atómica, não é? Com quimioterapia, radioterapia, cirurgia, tira órgãos fora, capa a pessoa, etc. Não é? É de extremos mesmo. Não é? É lançar a bomba atómica em cima. Ou vai ou racha. Não é? Não importa se estraga, se não estraga, se mata, se não mata. Estou a exagerar um bocado, né, também. Mas para entender é rápido, né? Para entender facilmente, né? Rapidamente. Então, por isso eu digo, é extremicina, é de extremos. Então, é contrário à própria ideia de medicina, filosoficamente falando, né? Porque medicina, etimologicamente, tem a ver com meio, essa ideia de meio, né? De intermédio, né? Por exemplo, como no budismo, por exemplo, a filosofia budista, né? É considerada uma filosofia do meio, né? Muito interessante isto, né? Não de extremos, né? Então, medicina, etimologicamente, é levar o doente para retirar o doente dos extremos. Mas esta medicina faz o oposto. Quer dizer, o doente já entrou em extremos e a medicina ainda usa extremos maiores. Né? Então é extremicina. Não é medicina, né? Por outro lado, também, além disso, é extermicina. Extermicina porquê? Porque extermina. Né? Então, com este comportamento está a exterminar a humanidade, está a destruir. Né? Está a destruir a humanidade. Né? Destruir a humanidade mesmo. Né? Olha, aqui o Mário Pereira está a dizer: Mário Pereira, sou uma prova. Muito agradecido, Mário Pereira. Olha, até aqui um testemunho. O Mário Pereira está a dizer: sou uma prova. Vocês podem ver aí, podem confirmar, não estou a inventar. Né? Então, com este tipo de medicina, está a exterminar, né? Então, pondo-nos confinados, né? Sem podermos ter o amor e carinho das pessoas, sem podermos ter relacionamento, sem podermos reclamar, sem podermos barafustar, sem podermos comunicar, né? Que é isto? É para nos exterminar. É para nos fazer desaparecer do mapa, para nos matar, não é? Não há, para mim é muito claro isso, não é? Muito claro, não é? Então, esse tipo de medicina usa químicos a toda hora e momento, né? Sem refletir sobre as causas da doença, sem educar sobre as causas da doença, sem explicar sobre as causas da doença, né? Só bombas para cima. Só bombas para cima, né? Então é extermicina também. É para exterminar, para matar, né? Então, por exemplo, na história da medicina convencional, por exemplo, temos um caso em Portugal do Egas Muniz, né? Não sei se vocês conhecem. Com certeza alguns de vocês conhecem, pelo menos, né? Egas Muniz foi Prémio Nobel da Medicina, o Prémio Nobel português, né? Então, a propósito de quê? A propósito que é que ele conseguiu o Prémio Nobel? Destruindo o cérebro de uma pessoa, né? Foi a primeira pessoa a fazer cirurgia craniana, né? Então cortou os nervos, né? Uma pessoa maluca, né? Então essa pessoa depois andou a persegui-lo, tentou matá-lo. Isso é histórico.
Sextónico, pesquisem, por favor. Sextónico. Andou a tentar matar o Egas Muniz, né? O Egas Muniz foi vítima depois de assalto, etc. E ficou, inclusive, aleijado e acabou morrendo disso, né? Uh, olha, o Mário Pereira está a dizer: é completamente verdade. Minha esposa estava a tomar remédio para depressão e estava cada vez pior. Posso garantir que foi o professor que curou ela. Olha, está a dizer aqui o Mário Pereira, né? É completamente verdade. Minha esposa estava a tomar remédio para depressão e estava cada vez pior. Posso garantir que foi o professor que curou ela. Que um exemplo. É brincar, né? Ao fim de duas, três consultas, né? Um frasco ou dois, coisa bem simples. Né? Então, esse Egas Muniz, inclusive houve também um abaixo-assinado, isso é histórico, pesquisem por favor, né? Houve um abaixo-assinado para destituir, para retirar o prémio, né? Acho que não conseguiram depois, né? Mas por causa disso, né? Então, é mesmo coisa diabólica, né? Medicina diabólica, né? Satânica mesmo. Né? Não tem nada a ver com medicina, não. Elsa Neves tem razão. Não tem nada a ver com medicina isso. Formalmente chama-se medicina, mas não é medicina, não. Né? Medicina é o tal caminho do meio. Não é de extremos, não é coisa diabólica. Não é? Então, medicina oriental é cada vez mais simples. Portanto, por exemplo, existe maneira de tratar só com um ponto. Eu tenho aqui vários livros, né? Ensino, por exemplo, para tratar diversas doenças com um ponto. Um ponto. Não é uma área. Reparem bem, não é uma área, é um ponto. Uma coisa mais que milimétrica, não é? Usando uma agulha, por exemplo, né? Ou usando massagem num ponto. Essa é a realidade. Né? Então, eu também procuro simplificar. Né? A Ana Cruz diz: o professor Egas Muniz fazia lobotomias. É isso, né? Então, cortava uma parte da cabeça, né? Então, mas continua-se a fazer cada vez mais desse género de coisas, né? Então, é coisa diabólica mesmo, né? Muito agradecido, Ana Cruz. Muito agradecido pelo seu contributo, pela sua informação. Então, na medicina convencional é coisa cada vez mais complicada. Não veem como é que está a medicina? Cada vez mais complicação, né? Cada vez aparelhos mais complicados, cada vez exames mais complicados, né? E será que as pessoas têm mais saúde? O contrário. Cada vez existe mais cancro, né? Cada vez existe mais AVCs, cada vez existe mais infecções, né? Vejam esta coisa do Covid, isto alguma vez se viu na história da humanidade? Já houveram muitas pandemias, né? Mas isto não é pandemia, é pandemónio. Tem nada a ver com pandemia. Não é pandemia nenhuma, isto é pandemónio. Né? Isto é orquestrado, mesmo é demoníaco, é satânico mesmo. Né? Tem muita coisa feia por trás. Né? Não vou entrar em pormenores agora. Cada um que investigue. Né? Então, outro exemplo. Medicina oriental é sintética. Né? Vê as coisas de uma maneira sintética. Né? A outra, a ocidental, é analítica, cartesiana. Divide tudo. Né? Microscópio, etc. Como, por exemplo, eu tenho aí vários livros, né? Por exemplo, mesmo de medicina ocidental, né? Enciclopédias, né? É uma confusão danada, terrível mesmo. Não dá para aprender. Dá para aprender. Quem estiver preparado, tudo dá para aprender, né? Mas muito, muito difícil. Para uma pessoa comum é praticamente impossível. Né? Só confusão. Por exemplo, uma enciclopédia de medicina que eu tenho aí, posso mostrar, né? Enciclopédia, por exemplo, de medicina ocidental, está catalogado, por exemplo, por nomes de doenças. Então,
É uma confusão danada. Ninguém consegue entender nada, né? Não dá para entender, né? Não dá para entender. Se for, por exemplo, por órgãos, coisa muito fácil. Muito fácil. Mas relativamente falando, né? Estou a comparar só. Né? Então, a medicina oriental é mais fisiológica, mais energética. Portanto, usa a parte visível e invisível. A medicina ocidental mais anatómica, né? Usa só a parte visível, né? Então, por exemplo, pesquisem, por exemplo, sobre o ponto G. O ponto G, que foi descoberto, entre aspas, não é? Foi descoberto no Ocidente, não me recordo agora o nome da pessoa que descobriu isso, não é? Um médico. Então, há uma confusão enganada dentro da medicina ocidental. Né? Uns dizem que esse ponto que não existe, outros dizem que existe. Um explica, não sei o quê, vai lá à vagina, faz assim, faz assado para ter orgasmo e não sei o que mais. Na medicina oriental, coisa simples. É o VG4, né? Yang Yuan, né? Na medicina ayurvédica é o segundo chakra, coisa simples, né? Claro que não vê. É uma coisa energética, né? Mas isso não quer dizer que não existe, né? Então, é uma coisa terrível mesmo, né? Confusão terrível, confusão terrível. Na mente, na mentalidade, nos métodos, coisa bem complicada, né? Então, mesmo assim, no meio dessa confusão toda, pesquisem no Google, por exemplo, né? Vão achar engraçado, no mínimo, né? Ninguém fala deste ponto da acupuntura, né? Confusão danada. Uns dizendo que existe, outros dizendo que não existe. Enfim. Então, medicina oriental é mais fundamental, né? A outra é mais técnica, tecnológica, né? Robotizada, né? Despersonalizada. Então a pessoa fica reduzida à coisa, né? É uma coisa. Já não interessa nem sentimento, nem nada, né? É isso que nos querem transformar. Com essa história das vacinas, né? Com nanotecnologia, né? Quer transformar seres humanos, coisa lixo. É isso que estão a preparar-se. Né? Ainda há muita gente a defender a vacina. Né? Lalene Magri, muito boa noite, bem-vinda, bem-vinda. Né? Então, que ignorância. Né? Querem fazer de nós pior que robôs. Né? Pior que lesmas, pior que vírus. Né? Vírus, dessa maneira, vai ter 1000 vezes mais liberdade que nós. Né? Com nanotecnologia. Né? Já existe atualmente. Já estamos controlados, mais controlados, de todas as formas feitios, não é? Mas eles querem 1000 vezes pior, não é? Querem reduzir as pessoas a simples objetos descartáveis, né? Deita fora, e pior que isso, porque se for um objeto, o objeto de certa forma não tem, sei lá, sentimento, pensamento, sofrimento, etc, não é? Ou como nós, não é? Se calhar também tem. Mas imagino eu, não será pelo menos no grau, etc. No nosso caso, não. Né? Então, é terrível. Né? Então, medicina oriental é mais essencial, a outra é mais acidental. Né? A medicina oriental é mais substancial, mais rica, mais global, mais abrangente, mais completa. Né? A outra é superficial, é coisa mais pela rama. Né? No entanto, as pessoas têm ideia do contrário. Acham que é uma coisa muito profunda e tal. Complexa, sim. Profunda é outra coisa. Né? Então, a medicina oriental é decisiva, é infalível. Né? Na ocidental, moderna, é por acaso, é esmo, é tacteante, é como um cego. Vai às apalpadelas. Né? Prova inequívoca disso, consulta as enciclopédias. Né? Quando vem lá, por exemplo, causa das doenças, desconhecida, causa da doença, desconhecida, causa da doença, desconhecida, tudo desconhecido.
Então, o tratamento que fazem, que dizem que é científico e não sei o que mais, como é que é? Tudo desconhecido? Então, é à toa. Essa é a realidade nua e crua. A realidade mesmo. Né? E mais outra realidade está o resultado. O resultado que a gente vê nos doentes. Né? Então, a medicina oriental é mais educativa. Né? Mais educativa. A outra é mais ignorante. Né? Por exemplo, mesmo no juramento de Hipócrates, né? O médico jura não revelar os segredos. Está escrito. Consultem na internet. Né? Escrevam juramento de Hipócrates, depois leiam. Né? Então, uma das frases, um dos itens, né? Do juramento de Hipócrates, na linguagem moderna, né? Na linguagem antiga, dizia a mesma coisa por outras palavras. Né? Dizia que o médico comprometia-se a não ensinar a medicina a não ser aos filhos do mestre que o ensinou ou a quem pagasse para aprender, não sei o que mais, não sei o que mais. O resto, be quiet. Não abre a boca. Não ensina. Não é? Agora, na linguagem moderna, coisa mais simples, diz que se compromete a respeitar o segredo. Não é? Então, a medicina oriental, ao contrário. Não é? A medicina oriental ensina, educa, consciencializa a pessoa. Não é? Não falta livros, na China, etc. Não é? Eu tenho aqui vários livros. Não é? Sobre alimentação, sobre Qigong, etc. Né? Qualquer pessoa tem acesso. Né? Então, na medicina ocidental, o médico compromete-se, sob juramento, não revelar o segredo. Então, é uma declaração de inimigo mesmo. Né? Ele compromete-se a não educar, não ensinar, não esclarecer. Né? É um compromisso sagrado. Né? Então, a medicina oriental é construtiva, a ocidental moderna é destrutiva, né? Então, a oriental é revelada, é manifesta, é aberta, é acessível, né? Acessível ao público, como estou a dizer, né? A outra é escondida, encoberta, camuflada. Inclusive, por exemplo, mesmo quando um doente está com cancro, etc., né? Procuram esconder do doente a doença que ele tem, né? Procuram esconder a família, né? Então, a medicina oriental é mais interna, a outra é mais cirúrgica. Né? A medicina oriental é mais consciente, desenvolve a consciência, o juízo, o entendimento, é mais educativa. A outra é mais inconsciente. O paciente não é informado sobre o que é que está a acontecer com ele. Né? A medicina oriental usa coisas simples, como por exemplo alimentação natural, original, etc. Na outra usa alimentos e remédios artificiais, químicos, etc. Né? Na medicina oriental há uma intenção clara entre médico e doente de se unirem como formando uma equipa, não é? De respeito e entendimento mútuo para, para resolver o problema. Não é? Na ocidental moderna é uma coisa mecânica, é brutal, não é? Sem respeito pela individualidade da pessoa. Não é? Então, por exemplo, quando há um acidente ou coisa parecida, o médico tem um protocolo. O médico tem um protocolo para fazer, né? E aplica aquele protocolo. Né? Quer seja homem, quer seja mulher, quer seja velho, quer seja novo. Protocolo, né? Ainda há dias fui a um médico dentista, né? Lá uma empregada queria que eu desinfetasse as mãos e não sei o que mais, tal. Né? Eu disse, olha, eu não venho para aqui com as mãos sujas, né? Eu venho limpo, asseado e não venho aqui por causa disso, não é? E não estou infectado com Covid, etc, etc. Ai, não sei o quê, mas é um protocolo internacional. Então, essa coisa robotizante é triste mesmo, triste. Triste e revoltante. Né? O ponto a que chegamos. Né? A pessoa não pensa, as pessoas já estão robotizadas, né? Não há respeito pela individualidade da pessoa, pela dignidade, pela personalidade da pessoa. Né? É tudo tratado como lixo, como coisa, uma coisa. Já não é pessoa, é uma coisa. Né? Então, na a medicina oriental, natural, aumenta a independência. Né? A outra aumenta a dependência. Né?
pessoa, como falou ali o Mário Pereira, né? Fica dependente de antidepressivos, etc, etc. Né? Então, com a medicina oriental, a gente fortalece cada vez mais. Fortalece cada vez mais autoconfiança, né? Fortalece cada vez mais autossegurança, fortalece cada vez mais autorresistência. A pessoa fica mais forte, mais saudável, né? Mais autónoma, mais independente, né? Menos sujeita a ser enganada. Né? Na medicina ocidental moderna é o contrário. Né? Procura criar dúvida, procura criar medo, né? Procura, por exemplo, com máscaras, com vacina, etc. Tudo para amedrontar, criar medo, insegurança. É diabólico mesmo, satânico mesmo. Né? Então, a medicina oriental conduz à autolibertação. Né? A outra condiciona cada vez mais a pessoa a ficar dependente de remédios, dependente de médicos, dependente de, sei lá, de terapeuta, etc, etc. Dependência, dependência, dependência. Não é? Um coitadinho, não é? Então, com a medicina oriental, a experiência que a pessoa tem de uma doença, por exemplo, é proveitosa para o doente. Não é? Porque ajuda as outras pessoas também a curar-se, ele aprende como é que se cura e pode ensinar outras pessoas, etc. Né? Na medicina ocidental não tem utilidade, porque a pessoa não aprende nada, não toma consciência de nada. Né? É triste. Né? Bom, isto era só para dar uma chega aqui, para perceberem a diferença e para perceberem o que é a medicina oriental, pelo menos como eu entendo. Né? Como eu entendo, né? E como procuro praticar com dignidade, com honradez, né? Com verdade, né? E procurando sensibilizar a pessoa, educar a pessoa, educar no bom sentido, né? No sentido da independência, né? Depender o menos possível de mim próprio. Né? Bom, queria aproveitar este momento, muito agradecido pela vossa presença.